Que a paz do Cristo e a proteção dos bons espíritos envolvam você, sua casa e todos que você ama neste instante. Que, enquanto você ouve estas palavras aqui no canal Segredos de Vidas Passadas, o seu coração encontre um pouco mais de calma, clareza e consolo. Nada é por acaso no mundo espiritual, nem mesmo o fato de você ter parado neste vídeo justamente hoje. Quando a gente se abre para ouvir com a alma, a espiritualidade encontra um caminho para falar conosco. Agora, tente, se puder, imaginar algo muito profundo. Antes de você nascer, antes de abrir os olhos pela primeira vez neste mundo, antes de alguém decidir qual seria o seu nome, houve um encontro sagrado. Não foi um sorteio, não foi uma fila desorganizada de almas esperando qualquer corpo que aparecesse. Houve um momento de extrema lucidez em que você, espírito consciente, sentado ao lado de mentores amorosos, participou da escolha do roteiro principal desta encarnação. E aqui está a verdade mais importante que a sua alma já sabe, mas a sua mente às vezes esquece. O dia e a forma da sua partida deste mundo não serão um acidente cego. Eles já fazem parte de um plano cuidadosamente pensado, um acordo assumido por você mesmo, com a permissão de Deus, muito antes de começar esta vida. Nós nos acostumamos a acreditar que somos apenas esse corpo, carne, osso, hormônios, medos e datas no calendário. É natural, porque é o que vemos no espelho. Só que, por trás dos seus olhos, existe uma história muito mais antiga. Você não é um acaso biológico jogado no universo. É um espírito milenar, um viajante que já passou por outros séculos, por outras terras, por outras famílias, acumulando experiências, aprendizados, quedas e recomeços. Lá no plano espiritual, em um ambiente de luz que nossa linguagem humana mal consegue descrever, você analisou junto aos seus benfeitores quais seriam as melhores oportunidades de crescimento para este novo capítulo da sua jornada. Nesse planejamento, que não tem nada de castigo e tudo de amor pedagógico, não foi definido apenas o país em que você nasceria, a família, o tipo de corpo que teria ou as principais provas que enfrentaria. Também foi incluído o momento aproximado de retorno, o cenário provável da partida, a forma como seu espírito seria chamado de volta para casa. Pode ser uma velhice tranquila, uma doença prolongada, um acidente repentino, um coração que para de bater enquanto a pessoa dorme. Aos nossos olhos, tudo parece surpresa, injustiça ou acaso. Mas, numa perspectiva mais alta, é a conclusão de um contrato antigo, assinado com lucidez por um espírito que sabia o que precisava viver para se curar por dentro. E aqui eu quero te pedir uma coisa com muito carinho. Se essas palavras fazem sentido para você, se de alguma forma acalmam um pouco o medo da morte ou a saudade de alguém que já partiu, aproveita e se inscreve no canal Segredos de Vidas Passadas, deixa o seu gostei neste vídeo e ativa o sininho. Isso não é só número para o canal, é como se você dissesse para a espiritualidade: eu quero continuar aprendendo sobre essas verdades. Assim, a plataforma entende que esse tipo de conteúdo faz bem para você e continua te mostrando mensagens que alimentam a alma, não só a mente. Quando estamos encarnados, presos à densidade da matéria, é muito fácil sentir pavor da ideia de morrer. O instinto de sobrevivência do corpo grita, tenta nos proteger de qualquer ameaça, e isso é importante. Mas a alma, essa parte silenciosa que observa tudo lá de dentro, não tem o mesmo medo. Lá no fundo, ela se lembra de que a morte, na verdade, não é um muro, mas uma porta. Não é o fim de tudo, e sim uma mudança de estado. Saímos de uma forma de existência limitada pelo corpo físico para uma forma mais ampla, mais nítida, mais verdadeira. Por isso, quando ainda estávamos no plano espiritual, preparando essa encarnação, não víamos a morte como um monstro com foice na mão, mas como uma espécie de formatura, um momento em que, depois de muitas provas difíceis, poderíamos entregar o boletim e respirar aliviados. Chico Xavier, com toda a doçura que o mundo conheceu, costumava dizer que a Terra é uma grande escola e que ninguém está aqui de turismo. Alguns vieram aprender a amar mais, outros a perdoar, outros a renunciar a vícios antigos, outros a reparar erros graves de vidas passadas. E, como em qualquer escola séria, existe um tempo de curso. A data da nossa prova final não é uma punição, mas o limite que garante que a gente fique aqui o tempo suficiente para aprender o que precisa, sem prolongar sofrimentos desnecessários e sem fugir indefinidamente das lições mais importantes. Talvez você se pergunte, com toda razão, mas por que alguém escolheria uma partida dolorosa? Por que alguém aceitaria vir com uma doença grave, enfrentar um acidente trágico ou ir embora tão cedo? Essas perguntas são humanas e legítimas. É natural que o coração se revolte quando não entende. Mas, no plano espiritual, a lógica que predomina não é a lógica do conforto, e sim a lógica da cura profunda. Lá, a dor é vista não como crueldade, mas como tratamento. Como aquela cirurgia difícil, que ninguém deseja por prazer, mas aceita porque sabe que é a única maneira de eliminar um mal que poderia destruir tudo mais tarde.
Em muitas situações, espíritos que abusaram do poder, do corpo ou da vida em outras encarnações, ao revisitarem o filme do próprio passado, sentem uma dor de consciência tão grande que pedem oportunidades de reparação. Pedem provas mais firmes, corpos mais frágeis, circunstâncias que os obriguem a desenvolver humildade, empatia, paciência. Não é Deus que joga um dado e escolhe quem sofre mais ou menos. Somos nós, junto com os mentores, que escolhemos as ferramentas necessárias para polir o diamante interior. E, por mais duro que seja admitir, algumas dessas ferramentas vêm na forma da própria partida, do jeito e do tempo em que ela acontece. Às vezes, aquilo que aqui chamamos de tragédia é, em níveis profundos, um acordo de coragem. O espírito aceita passar por uma partida impactante porque sabe que, com isso, despertará muitas outras almas adormecidas ao redor. Há casos em que toda uma família muda de vida, abandona vícios, se reconcilia, busca Deus, estuda a espiritualidade e aprende a amar de um jeito novo depois de uma perda dolorosa. Aos olhos do mundo, foi uma fatalidade. Aos olhos da alma, foi um gesto de amor extremo, quase incompreensível. Enquanto caminhamos por essa reflexão, eu te convido a olhar um pouco para dentro. Talvez você tenha medo de morrer. Talvez tenha perdido alguém de forma dura e ainda se pergunte por quê. Talvez só sinta um vazio estranho quando pensa na finitude. Seja qual for a sua realidade, compartilhe aqui nos comentários o que você sente sobre esse tema. Escreva se você já teve algum sinal espiritual, um sonho, uma sensação de presença que te fez acreditar que a vida continua. Ao dividir a sua experiência, você não só organiza o que sente, como também pode consolar outra pessoa que esteja passando pelo mesmo dilema em silêncio. E se você conhece alguém que vive paralisado pelo medo da morte, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, um pequeno esclarecimento é o fio de luz que puxa alguém para fora da escuridão. Quando a gente começa a olhar para a vida com essa lente espiritual, aquilo que antes parecia caos começa a ganhar contorno de roteiro. No plano espiritual, antes da reencarnação, nada é decidido em 5 minutos, de forma impensada. Há um verdadeiro conselho de amor ao redor de cada alma que se prepara para nascer. Mentores, amigos espirituais, às vezes até almas que estarão com você nesta mesma família, se reúnem para avaliar o que já foi aprendido e o que ainda ficou pendente. Não é um tribunal que aponta defeitos, é muito mais um grupo de professores amorosos revisando, junto com o aluno, quais matérias ele precisa reforçar no próximo ano letivo. Nesse ambiente de luz, você não está preso ao medo, nem às ilusões do ego. Você se vê com mais clareza. Vê o bem que já fez, as virtudes que conquistou, mas também enxerga sem desculpas as quedas, os abusos, as oportunidades desperdiçadas. Não há máscara. E, ao rever o próprio passado, surge um desejo profundo de ajustar o que ficou fora do lugar, de curar feridas antigas, de libertar-se de culpas que ainda pesam. É a partir daí que nasce o planejamento reencarnatório, esse mapa delicado em que se definem tendências, encontros importantes, provas principais e, sim, o modo mais adequado de retorno à pátria espiritual. Os mentores não impõem nada. Eles não dizem, você vai passar por isso e pronto. Pelo contrário, apresentam possibilidades, explicam o que cada caminho ajudará a desenvolver, mostram as consequências espirituais de certas escolhas. E então, com uma lucidez que aqui na Terra quase não conseguimos experimentar, é a própria alma que consente, que aceita, que diz, eu aguento, eu quero crescer, eu não quero mais carregar estes fardos para sempre. É por isso que tantos espíritos pedem provas que, vistas de fora, nos parecem duras demais. Limitações físicas, doenças difíceis, despedidas prematuras, experiências de perda ou abandono. Lá de cima, eles enxergam uma linha de tempo muito maior. Entendem que uns poucos anos de dor na Terra podem significar séculos de libertação interior. Talvez ajude a imaginar alguém que decidiu se tornar atleta de alta performance. Ele sabe que, para atingir um nível extraordinário, não basta caminhar de vez em quando. Ele aceita treinos exaustivos, dores musculares, horários rígidos, alimentações controladas. Muitos olham de fora e pensam, eu nunca faria isso, que exagero, mas para aquela pessoa aquilo faz sentido, porque ela vê a medalha, vê a superação, vê o sonho que queima no coração. Assim é a alma antes de nascer, ela vê a medalha espiritual que pretende conquistar e percebe que, para chegar lá, precisará enfrentar alguns percursos íngremes. Na visão do espírito, não é crueldade, é investimento. Só que, ao encarnar, nós recebemos o véu do esquecimento, esse manto abençoado que encobre os detalhes do que foi combinado. E por que isso acontece? Porque, se lembrássemos de tudo com clareza, inclusive do dia e das circunstâncias da nossa partida, dificilmente conseguiríamos viver com leveza. Uns viveriam apavorados,
contando cada dia como quem conta para uma sentença. Outros talvez tentassem fugir das provas, procurando atalhos que destruiriam o aprendizado. O esquecimento é uma forma de proteção, um jeito de nos colocar dentro da experiência com mais verdade, para que nossas escolhas sejam espontâneas, vindas do coração, e não apenas um cálculo de quem quer passar de ano sem realmente aprender. Apesar disso, a alma não fica totalmente desligada. Lá no fundo, na intuição, nos sonhos simbólicos, em alguns pressentimentos, ela continua sussurrando que existe um plano maior. O problema é que, na correria da vida moderna, o barulho de fora é tão intenso que muitas pessoas não escutam mais esse sussurro de dentro. Aí vem aquela angústia sem nome, aquele medo da morte que paralisa, aquela sensação de injustiça permanente diante de qualquer dor. Foi por isso que a espiritualidade começou, há muito tempo, a enviar ensinamentos através de médiuns sérios, como Chico Xavier, para relembrar à humanidade aquilo que o coração já sabe, mas o intelecto esqueceu. Nada acontece fora do amor de Deus, nem mesmo a hora da nossa partida. Quando entendemos que existe um planejamento, que não estamos largados num universo indiferente, algo dentro de nós começa a se reorganizar. O vitimismo vai perdendo força, aquela ideia de por que isso só acontece comigo, começa a ser substituída por outra pergunta, muito mais libertadora: o que eu posso aprender com isso? Essa troca de perguntas muda toda a energia da nossa vida. Ao invés de ficarmos presos na revolta, abrimos espaço para a responsabilidade e, junto com ela, vem a possibilidade de transformação. Não é que a dor deixe de doer, mas ela passa a ter um sentido. E dor com sentido é muito diferente de dor sem esperança. É claro que, enquanto estamos aqui, dentro do corpo, sentimos tudo de maneira muito intensa. Choramos, temos medo, às vezes nos revoltamos, e isso também é compreendido e acolhido pela espiritualidade. Ninguém espera de nós perfeição emocional. O que os mentores nos pedem é apenas que não fiquemos eternamente presos ao papel de vítimas, que em algum momento permitamos que a luz do entendimento entre pelas frestas, mesmo que seja aos poucos. É esse sim interior, mesmo que tímido, que abre caminho para consolos, sinais, sonhos confortadores, mensagens que parecem chegar por acaso, como este vídeo que você está assistindo agora. Muita gente que chega aqui ao canal Segredos de Vidas Passadas conta que encontrou um vídeo justamente no dia em que mais precisava de um abraço espiritual. E é bonito perceber que, assim como a espiritualidade planeja os encontros da nossa vida, ela também encaminha essas mensagens na hora certa. Por isso, se em algum momento você sentiu um alívio no peito, uma lágrima diferente, uma lembrança boa de alguém que já se foi, não guarda isso só para você. Escreve aqui nos comentários se você acredita que existe um plano maior guiando a sua história e como essa ideia mexe com o seu coração. Seu depoimento pode ser o ponto de virada para alguém que hoje está à beira do desespero. E deixa eu te fazer um convite bem sincero. Muitas pessoas assistem aos vídeos, sentem consolo, voltam várias vezes, mas ainda não estão inscritas no canal. Confere aí agora se o botão inscrever-se está ativado e, se não estiver, clica nele e ativa também as notificações. Assim, sempre que uma nova mensagem de luz for publicada, você será avisado e não dependerá do acaso para reencontrar esse tipo de conteúdo que alimenta o espírito. Se achar que este tema pode acalmar o coração de alguém, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o que para você é só um link para o outro pode ser a resposta de uma prece silenciosa. Quando compreendemos que nada é por acaso, começamos também a entender que nem todas as partidas deste mundo acontecem da mesma forma. Assim como existem muitos caminhos para chegar à Terra, lugares, famílias, circunstâncias diferentes, também existem diferentes trajetos para a volta para casa. A espiritualidade nos mostra que, em linhas gerais, podemos enxergar 3 grandes maneiras pelas quais a alma encerra sua experiência no corpo: como quem conclui um ciclo natural, como quem aceita ser instrumento de despertar para os outros ou como quem encontra na dor prolongada uma ponte de libertação e cura profunda. E o mais impressionante, esses caminhos não são escolhidos por um sorteio divino, mas conversados e aceitos pela própria alma, antes de reencarnar. O primeiro tipo é aquele que, humanamente, quase todo mundo diz desejar: partir depois de ter vivido bastante, rodeado pela família, com o corpo cansado, mas a consciência mais serena. É a partida que acontece geralmente na velhice, quando o organismo, semelhante a uma vela que queimou devagarinho, simplesmente se apaga com doçura. Nesse tipo de retorno, o espírito já cumpriu a maior parte da programação que havia assumido, experimentou alegrias, enfrentou desafios, viu filhos crescerem, acompanhou netos, viveu lutos, reconciliações, recomeços. É como o trabalhador que, ao final de um dia longo, tira as botas, se senta na varanda e suspira: fiz o que estava ao meu alcance. Em muitas situações assim, a própria pessoa começa a sentir, algumas semanas ou meses antes, que está chegando a hora.
Passa a falar com mais frequência de parentes falecidos, tem sonhos nítidos com quem já partiu, solta frases como estou com saudade da minha casa verdadeira ou acho que logo vou descansar. Quem está de fora, às vezes, acha que é apenas coisa da idade, mas, espiritualmente, muitas dessas almas já estão recebendo visitas, preparos, avisos suaves de que o retorno está próximo. Não é medo que domina, é um tipo de aceitação silenciosa. Para esses espíritos, a morte se parece mais com um adormecer tranquilo do que com uma ruptura violenta. Chico Xavier costumava lembrar que, para as criaturas que lutaram pela honestidade, que procuraram fazer o bem na medida das próprias forças, o desencarne se assemelha a um repouso merecido. Não é que essas pessoas sejam perfeitas, mas, dentro do que foi possível, aproveitaram a escola da vida. Encerram o ciclo com o sentimento íntimo de que deram um passo importante na própria evolução. Quando o corpo finalmente não sustenta mais, a alma é recolhida com ternura, como quem é levado para casa depois de um longo estágio em terra distante. Esse é o retorno por conclusão, o fechamento sereno de um capítulo. Mas nem sempre as coisas seguem esse roteiro que consideramos ideal. Há partidas que rasgam o coração de quem fica, crianças que vão cedo, jovens interrompidos por acidentes, pais e mães que partem de forma repentina, pessoas que pareciam cheias de planos e de um dia para o outro, nos deixam. Diante disso, o grito por quê sobe quase automaticamente. É aqui que nos aproximamos do segundo tipo de partida, que poderíamos chamar de morte-provocação, morte catalisadora, aquela que vem como um choque capaz de despertar consciências adormecidas. Do ponto de vista espiritual, muitas dessas almas que partem de maneira prematura aos nossos olhos são espíritos muito valentes. Antes de encarnar, eles enxergam não apenas o próprio progresso, mas também a situação espiritual do grupo familiar em que vão ingressar. Então aceitam uma missão que, para nós, é difícil até de imaginar: viver pouco tempo na matéria, mas deixar um impacto gigantesco no coração de quem fica. Quantas famílias estavam mergulhadas em brigas, vícios, afastadas de Deus e, após uma perda inesperada, começaram a se aproximar da fé, a rever prioridades, a se tratar com mais carinho. Quantas pessoas descobriram a realidade da vida espiritual depois de um luto, buscando respostas, lendo, frequentando uma casa espírita, assistindo a vídeos como este. É claro que, para os que amam, dói imensamente. Mas, em muitos casos, o espírito que vai embora cedo sabia, antes de nascer, que sua breve passagem seria o sacode necessário para tirar muita gente do sono espiritual. Ele se oferece como uma espécie de despertador de almas. Não existe punição aí. Existe um nível de amor e coragem que ainda estamos aprendendo a compreender. Por isso, é tão importante evitar as conclusões apressadas do tipo foi injusto, Deus levou porque quis, não tinha que ser assim. Do ponto de vista humano, é doloroso, sim. Do ponto de vista da eternidade, muitas vezes é um combinado de amor entre almas que se amam profundamente. O terceiro caminho é aquele que, à primeira vista, nos parece o mais incompreensível. A partida que chega depois de longas enfermidades, de anos em uma cama, de limitações severas, de corpos que não respondem como a mente deseja. São encarnações marcadas por dores crônicas, deficiências, dependência constante de cuidados. O mundo, que cultua juventude, produtividade e beleza, costuma olhar para essas vidas com pena ou até com revolta, perguntando: que sentido tem sofrer assim? Mas o olhar espiritual vê ali um verdadeiro laboratório de transformação. Espíritos que, em outras existências, abusaram da força, da saúde, do poder, muitas vezes pedem corpos que os freiem, que os obriguem a desenvolver humildade, paciência, gratidão e capacidade de receber ajuda. Nessas experiências, a morte não vem como um castigo, mas como libertação. Depois de anos de luta, cada respiração se torna uma prece, cada dia vencido é um degrau de luz. Quando finalmente o corpo não suporta mais e a alma é desligada, ela desperta do outro lado sem aquelas amarras, sem aqueles aparelhos, sem aquela dor que parecia interminável. Muitos desses espíritos se veem leves, caminhando, falando, abraçando, lembrando de tudo com clareza. A gratidão que sentem pela oportunidade vivida é imensa, mesmo que, aqui na Terra, tenha sido um período difícil para toda a família. É como o detento que, após cumprir uma longa pena regeneradora, recebe a carta de liberdade e pode respirar o ar da rua, desta vez mais consciente, mais responsável, mais verdadeiro consigo mesmo. Entender esses três grandes caminhos, o retorno sereno de quem concluiu um ciclo, a partida impactante de quem aceita despertar outros corações e a libertação após longas provas de cura, não faz a saudade desaparecer. A saudade é sagrada, é o perfume do amor que permanece. Mas essa compreensão tira o gume do desespero, enfraquece a ideia de injustiça absoluta, abre espaço para confiança em algo maior.
Em vez de perguntarmos por que Deus fez isso comigo, começamos, aos poucos, a perguntar como posso honrar a história dessa pessoa, ou como posso aproveitar melhor o tempo que ainda tenho aqui. Se alguma dessas formas de partida te fez lembrar de alguém, ou se você identificou na sua própria família histórias assim, a avó que se foi bem velhinha, o parente que partiu de repente, o doente que lutou por anos, escreve aqui nos comentários qual dessas experiências sempre foi mais difícil de compreender para você. Coloque, se sentir à vontade, um pequeno agradecimento a quem já partiu, algo como te amo e te honro, onde você estiver. E, se sentir que esse conteúdo pode clarear o coração de alguém enlutado, envie este vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma nova visão sobre a morte é justamente o que falta para que a vida volte a fazer sentido. Quando chega o momento exato da partida, nada acontece de forma brusca ou desorganizada do ponto de vista espiritual, mesmo que, para quem está do lado de cá, tudo pareça uma explosão repentina de dor e desespero. Aquilo que chamamos de um minuto da morte é, na verdade, um processo delicado, amorosamente acompanhado por equipes espirituais que conhecem há muito tempo a sua história, suas lutas e seus méritos. Para o olhar material, vemos um corpo que para de reagir, aparelhos que apitam, olhos que se fecham, familiares chorando. Para o olhar da alma, porém, o que se desenrola é um despertar, como se alguém abrisse bem devagar as janelas de um quarto escuro depois de anos de penumbra. À medida que o corpo físico entra em colapso, os laços que unem o espírito à matéria vão sendo desatados com cuidado, como quem solta um nó que não pode ser puxado de uma vez para não machucar. Em muitos casos, a pessoa sente como se estivesse caindo num sono profundo, um torpor suave que a afasta das dores mais intensas. É nesse instante que ela começa a perceber que continua pensando, continua sentindo, continua sendo ela mesma, mesmo sem conseguir mover o corpo. Em pacientes em coma, em pessoas desacordadas após acidentes, em doentes sedados, a consciência pode estar vivendo um outro nível de percepção, que os olhos físicos ao redor não alcançam. O espírito começa a perceber presenças, vozes, um tipo de luz diferente daquela dos hospitais ou dos quartos. E então, um dos momentos mais lindos desse processo acontece, a chegada daqueles que vêm buscar. Raramente alguém desencarna sozinho. A infinita misericórdia de Deus permite que espíritos queridos, parentes, amigos, antigos amores, benfeitores espirituais, se aproximem, dentro dos limites que a lei autoriza, para acolher quem está atravessando o portal. Aquela avó que já partiu há anos, aquele pai que você perdeu na adolescência, aquele filho que você chorou tanto, muitas vezes estão ali, esperando na porta do mundo espiritual, prontos para te receber com abraços que não dependem mais de braços de carne. É por isso que tantas pessoas, no leito de morte, parecem falar com alguém invisível, sorrir para um canto do quarto, estender as mãos para o nada. Do ponto de vista humano, é delírio. Do ponto de vista espiritual, é reencontro. Até mesmo os animais que amamos podem se aproximar. Esses companheiros de quatro patas, tão leais e sensíveis, não desaparecem na poeira do tempo. Eles continuam vivendo em planos compatíveis com o nível de evolução que possuem e, movidos por um amor simples e puro, muitas vezes são autorizados a participar dessa festa de boas-vindas. Imagine a alegria de reencontrar aquele cão fiel, aquele gato companheiro, correndo na sua direção do outro lado da vida, como se quisesse dizer, eu nunca te esqueci. Tudo isso forma um cenário de acolhimento que contrasta fortemente com a imagem sombria que muitas religiões e culturas criaram em torno da morte. Depois desse primeiro período de adaptação, que pode ser mais rápido para uns e mais lento para outros, dependendo do grau de apego, medo ou desequilíbrio que cada um carrega, chega um momento inevitável, o encontro da alma com a própria verdade. Não é um julgamento com trono, martelo e condenação eterna. É um encontro consigo mesmo, diante de uma clareza que aqui raramente experimentamos. A consciência, agora liberta das distorções do orgulho e das desculpas, começa a rever o filme dessa última existência, não apenas pelos fatos, mas sentindo profundamente os efeitos de cada escolha. Aquilo que fizemos com desamor volta à nossa percepção como um convite à reparação. Quando vemos o rosto de alguém que magoamos, não há mais como justificar com frases do tipo eu estava nervoso, ele merecia, foi só uma brincadeira. Sentimos a dor que provocamos, não como punição, mas como compreensão plena das consequências das nossas atitudes. Ao mesmo tempo, tudo o que fizemos de bom, cada gesto de carinho, cada esforço de perdão, cada renúncia silenciosa que ninguém aqui reconheceu, aparece como luz ao redor da alma, como se fosse uma roupa feita de atos de amor. É aí que entendemos de forma cristalina que o verdadeiro tesouro que levamos não é dinheiro, fama ou títulos, mas a qualidade do amor que conseguimos viver. Não existe um inferno de chamas eternas preparado por um Deus irado. O que existe é o sofrimento íntimo de percebermos o quanto poderíamos ter amado mais, ajudado mais, ouvido mais, abraçado mais.
Esse é o fogo que queima na consciência e nos leva a desejar novas oportunidades de fazer diferente. Da mesma forma, o céu não é um lugar estático de descanso preguiçoso, mas um estado de harmonia interior, conquistado quando sentimos que estamos em paz com nossa própria história, mesmo sabendo que ainda temos muito a aprender. Em ambos os casos, o amor de Deus permanece o mesmo, um Pai que nunca fecha a porta, que oferece tantas encarnações quantas forem necessárias para que seus filhos aprendam a ser felizes de verdade. A partir dessa revisão amorosa, guiada por mentores que nos ajudam a compreender sem perdermos a ternura por nós mesmos, nascem os próximos passos. Alguns espíritos já estão em condições de seguir para tarefas de auxílio em planos mais elevados. Outros precisam de períodos de tratamento, repouso, reequilíbrio em colônias espirituais, como se fossem hospitais da alma. Há também aqueles que, ainda muito presos ao ódio, à culpa ou ao materialismo, têm dificuldade de aceitar a nova realidade e permanecem por algum tempo confusos, agarrados a lugares e pessoas, sem perceber claramente que já passaram para o outro lado. Mesmo nesses casos, no entanto, não há abandono. Equipes de luz trabalham incansavelmente para resgatar essas consciências, respeitando o tempo de cada uma. Saber que tudo isso nos aguarda após o desencarne deveria, pouco a pouco, trocar o medo paralisante por uma responsabilidade serena. Não se trata de viver apavorado com a ideia de ser julgado, mas de entender que, mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar conosco mesmos, sem máscaras. E que, nesse dia, a pergunta que mais vai importar não será o que fizeram comigo, e sim o que eu fiz com aquilo que a vida me deu. Por isso, cada dia encarnado é uma chance preciosa de escrever cenas das quais possamos nos orgulhar na hora de rever o filme. Se essas imagens do grande despertar tocaram alguma coisa aí dentro, se trouxeram consolo por alguém que você perdeu ou se diminuíram um pouquinho o medo da própria partida, registra isso nos comentários. Você pode escrever algo simples, como a vida continua e eu escolho viver com mais amor, ou contar brevemente se já sentiu a presença de alguém querido depois da morte. Essa troca de experiências cria uma corrente de luz entre os corações que passam por dores parecidas, mesmo sem se conhecerem. E, se achar que esse conteúdo pode ser um abraço em forma de palavras para alguém que anda com medo de morrer ou mergulhado no luto, envie este vídeo para essa pessoa. Muitas vezes, a resposta que ela pediu em oração chega exatamente assim, num link que um amigo compartilhou. Quando a gente começa a entender que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula numa frase muito mais longa, algo dentro de nós muda de lugar. Saber que a alma já conhece o roteiro principal da própria história, inclusive o momento aproximado da partida, não quer dizer que tudo esteja engessado, que somos marionetes de um destino cruel. Pelo contrário, significa que o final é seguro. O que está em aberto é a qualidade do caminho que escolhemos percorrer até esse final. É como se a vida dissesse: o trem vai chegar na estação certa, no tempo certo, mas o que você faz dentro do vagão, com quem você conversa, o quanto você aprende e o que você transforma, isso é com você. Essa certeza deveria nos dar mais coragem para viver o hoje com autenticidade, em vez de nos paralisar com medo do amanhã. Quando a alma aceita encarnar, mesmo sabendo que um dia terá de se despedir do corpo, ela não vem para cá para contar dias, e sim para colecionar experiências significativas. Cada abraço verdadeiro, cada perdão concedido a contragosto, cada vez que você escolhe o bem quando seria muito mais fácil revidar com dureza, tudo isso se grava numa parte muito profunda de você. No momento em que voltar para casa, não será o tamanho da sua conta bancária que vai brilhar ao seu redor, e sim a qualidade dos sentimentos que você cultivou. Por isso, entender a morte pela lente do espírito não é ficar obcecado pelo desencarne, mas aprender a valorizar mais o agora. A conversa que você ainda pode ter, o pedido de desculpas que ainda pode fazer, o eu te amo que ainda pode ser dito. A visão espiritual também nos chama a revisar as pequenas atitudes diárias. Quantas vezes agimos como se fossemos viver para sempre nesse corpo? Guardamos mágoas por anos, adiamos sonhos importantes, empurramos com a barriga escolhas que poderiam curar feridas antigas. Esquecemos que o tempo encarnado é precioso e limitado. Quando lembramos que, lá na frente, vamos rever cada capítulo da nossa história sob a luz da consciência, isso pode nos motivar a simplificar a vida. A deixar para trás orgulho tolo, disputas por coisas que não cabem no caixão, melindres que só desgastam. A pergunta que começa a ecoar é outra: o que eu estou fazendo hoje que vai fazer sentido quando eu olhar para trás do outro lado da vida? Uma das coisas mais importantes que podemos fazer, enquanto ainda estamos aqui, é trabalhar os relacionamentos. A espiritualidade nos ensina que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Pais difíceis, filhos desafiadores, parceiros complicados, colegas que nos tiram do sério.
Muitas dessas ligações são reencontros de outras vidas, oportunidades de acertar contas que ficaram em aberto, de trocar o ódio antigo por respeito, o descaso por responsabilidade, o abandono por presença. Quando nos recusamos a perdoar, prolongamos correntes invisíveis que seguem nos prendendo por séculos. Quando damos o primeiro passo em direção à reconciliação, mesmo que o outro ainda não esteja pronto, abrimos uma porta gigantesca para nossa própria libertação espiritual. É claro que perdoar não significa aceitar abusos ou permanecer em situações destrutivas. O perdão verdadeiro é um movimento interno, um ato de soltar o veneno emocional que nos intoxica por dentro. Às vezes, a atitude mais amorosa é se afastar fisicamente de quem nos faz mal, mas, ao mesmo tempo, pedir a Deus que cure aquela alma, que a ilumine, que a ajude a despertar. Isso tem um peso enorme quando o filme da nossa vida é revisto do outro lado. Os momentos em que escolhemos não alimentar o ciclo de ódio se transformam em pontos de luz brilhantes na nossa trajetória. E, mesmo que aqui ninguém veja, o mundo espiritual registra cada esforço de paz. Também é fundamental que aprendamos a cuidar melhor de nós mesmos. Não apenas do corpo, que é o templo sagrado onde a alma está hospedada, mas também da mente e do coração. Amadurecer espiritualmente não significa desprezar a matéria, e sim usá-la com sabedoria. Buscar uma alimentação mais equilibrada, respeitar os limites do próprio corpo, aprender a dizer não quando necessário, fazer silêncio de vez em quando para ouvir a própria alma, tudo isso faz parte da preparação para a vida e, por consequência, para a morte. Quem vive de qualquer jeito, intoxicando o corpo e o espírito, muitas vezes acaba antecipando sofrimentos que não precisaria passar. Já quem cuida de si com carinho reforça as forças internas para enfrentar as provas que escolheu antes de nascer. Se essas reflexões estão te ajudando a enxergar que a verdadeira urgência não é ter medo da morte, mas sim viver de forma mais consciente, eu te convido a fazer um pequeno compromisso com você mesmo. Escreva nos comentários qual é a primeira atitude concreta que você sente que pode mudar a partir de hoje para honrar a sua jornada espiritual. Pode ser algo simples, como ligar para alguém com quem você está afastado, iniciar uma prece diária, pedir perdão, perdoar ou cuidar melhor da sua saúde. E, se achar que esse vídeo pode despertar alguém que anda vivendo no automático, compartilhe com essa pessoa. Talvez essa seja a maneira que a espiritualidade encontrou de tocar o coração dela através de você.